Olá pessoal, eu sou Ed Borges e hoje a gente vai falar um pouco sobre literatura. Vamos falar de uma forma bem geral, vamos falar de literatura de uma forma bem ampla para que a gente tenha a compreensão da superfície do que é literatura, de como ensinar literatura e também de como entender e apreciar, já que literatura é uma arte. Então a gente está diante de uma matéria escolar diferente das outras matérias, porque envolve o elemento humano no sentido não do elemento humano estudado, mas do elemento humano que criou aquela poesia, aquele texto, aquela obra literária a partir de suas emoções, a partir do seu entendimento do mundo. Então é preciso que quem estude literatura, tanto no âmbito escolar quanto na vida, no dia a dia, é preciso que ele entenda o autor, entenda as suas características particulares, entenda a época em que o texto está inserido, para que ele possa ter uma compreensão bem ampla do que ele está estudando. Não é uma questão de decorar, memorizar termos, entender nomes apenas, datas e características de tal e tal movimento. Literatura envolve emoções, envolve sentimento. Na literatura, para ele entender tanto a significação literal do texto, ele precisa entender subtextos, emoções, coisas que são muito mais da percepção sensível, do emocional, que também depende daquele que está estudando, de conhecimento prévio, de cultura geral. Então a literatura envolve um mundo de coisas que o professor pode utilizar como reforço, como suporte para as suas aulas. A gente pode utilizar músicas, recitais de poesia. Há um mundo muito aberto. Hoje, com a internet, isso fica muito mais fácil, muito mais simples de ser feito. Então, a gente pode fazer, em vez de estudarmos a literatura meramente pela sua cronologia, e é importante que estudemos a literatura pela cronologia, porque também é mais fácil, porque você entende o próprio decorrer da história, tem um paralelo muito forte, muito evidente dentro desse percurso que a literatura faz. Então, cronologicamente, é importante e é fácil para quem está estudando entender todas essas etapas pelas quais passaram os textos, as poesias, os poemas. Então a gente pode utilizar também, além da linha cronológica de tempo, as viagens que a gente pode fazer com paralelos entre as escolas. Porque quando o seu aluno vai, digamos, fazer um vestibular, ele não vai ver escola por escola. Às vezes uma mesma questão aborda assuntos de várias escolas ou compara elementos, como é visto o carpe diem no barroco, como é visto o carpe diem no arcadismo, como é visto o carpe diem no romantismo. E quando a gente estuda literatura, a gente precisa entender também o que ocorre, digamos, com o carpe diem em outras literaturas que não apenas a brasileira. Porque a literatura sempre é um fenômeno muito global. Principalmente hoje, com o advento da informática, da globalização. Mas sempre uma cultura influencia a outra. Geralmente o opressor impõe a sua cultura. Quando a gente estuda a história da humanidade, a gente pode perceber, inclusive, que algumas civilizações invadem territórios e aniquilam com a cultura daquele lugar, do oprimido. Algumas outras culturas, como por exemplo os romanos, eles invadem, eles capturam a cultura de outros povos e assimilam, transformam, modificam, adaptam, uma forma de antropofagia. Aqui no Brasil, a gente também possui essa antropofagia. Então eu não posso entender, por exemplo, o quinhentismo sem entender o humanismo, o renascimento cultural que acontecia
na Europa. Eu não posso entender o barroco brasileiro sem entender as manifestações italianas que ocorreram inicialmente na arquitetura e na escultura como influências categóricas do nosso barroco aqui no Brasil. Principalmente naquela época em que a gente consumia a cultura, consumia a arte muito menos do que produzia. Então é preciso que a gente tenha uma visão, primeiro, global da arte literária, para depois a gente ver os pormenores. E estudando as escolas cronologicamente, é possível fazer essas viagens e paralelos. Quando a gente inicia a literatura aqui no Brasil, a gente inicia lá por 1500, a gente já tinha literatura de informação. Durante a viagem, a literatura de informação já estava sendo produzida. Então a gente tem de 1500 até 1601, 1601 é uma data muito categórica, porque marca o início do barroco brasileiro. Então, durante esse século de 1500 a 1600, o que se produz aqui no Brasil é a literatura de informação, a literatura de catequese, a literatura que vai influenciar os povos originais daqui dessa terra. E também a literatura que vai fornecer informações para a Europa, especificamente para Portugal, sobre o que ocorre no Brasil, suas belezas, sua gente, seu clima, as riquezas. Então a gente tem uma literatura que é literatura porque é o que estava acontecendo aqui no Brasil. E muitos podem questionar, mas tinha arte? Se você lê os textos, a carta de Pedro Vaz de Caminha, por exemplo, você vai perceber a poesia com que ele narra um descobrimento. Se você estudar os textos, por exemplo, do padre José de Anchieta, o poema Virgem, por exemplo, ele traz elementos poéticos muito fortes dentro de uma poesia que se tratava de evangelização, de catequese, de informações espirituais passadas a outros povos. Ó doce chaga que repara os corações feridos, abrindo larga estrada para o coração de Cristo. Prova do amor que nos conduz à união. Amai uns aos outros como eu vos amo. Então o padre José de Anchieta traz as mensagens bíblicas numa linguagem que era para a transmissão desse conhecimento de uma forma poética. Sim, temos literatura nesse período chamado de quinhentismo. Claro que foi muito mais caracterizado pela literatura de informação. Então a gente tem o Pedro Vaz de Caminha com a Carta do Descobrimento, que está aqui postado no site. Tem o Pedro de Magalhães Gândavo, que fala do Tratado da Terra do Brasil. É uma outra carta muito importante que retrata o Brasil, a paisagem, o circunstancial, de uma forma absolutamente poética, encantado, porque estavam todos encantados e imbuídos de sonhos. O humanismo produziu no ser humano uma mudança significativa, porque ele rompe com aquela treva medieval. O humanismo diz, não podemos pensar por nós mesmos. Não existe gigante Adamastor, nem monstros lendários no oceano. Sim, construímos, segundo a ciência, navios e caravelas poderosas e potentes a tal ponto que ela flutue sobre a água e consiga chegar nos novos mundos. A procura por novos mundos, por novas terras, faz parte de um instinto humano de crescimento. Então a gente estava lidando ali com pessoas apaixonadas. Claro que nem todo mundo ali veio para o Brasil de forma tão alegre e feliz assim. Vieram obrigados, vieram forçados, como eram chamados alguns presos.
Então a gente tinha ali um conjunto de pessoas que estavam descobrindo algo, temerosas com sua vida, ainda com medo e com receio de isso é possível viajar tanto num barco dentro de um oceano gigantesco. As grandes questões, os grandes questionamentos da época eram: vamos conseguir? O pessoal está esperando lá em Portugal. A Europa investiu dinheiro nisso. Então eu vou mandar dizer, você sai com o dinheiro, com o patrocínio de alguém e sai para fazer uma descoberta. Você descobre, você confirma, você diz: olha, o dinheiro que você investiu valeu a pena, eu consegui realizar aquilo que eu me propunha. A carta que eu vou mandar de confirmação, é óbvio que eu vou embelezar, é óbvio que eu vou descrever aquilo que eu vejo, não apenas com os meus olhos racionais, muito menos com um olho imparcial. Não, porque eu estou imbuído de emoções. E é com base nesse jogo de emoções, de conflitos, de dúvidas e medos, que o homem quientista, o poeta quientista e o escritor quientista produz as suas obras. Temos sim literatura no período quientista. Só que essa literatura do período quientista é uma literatura totalmente europeia, escrita por europeus, numa língua que era europeia, apenas europeia, é uma língua europeia, mas que ainda não tínhamos o português brasileiro. Então o que a gente tem ali é uma arte importada, feita por eles aqui. Mas em 1601 surge o Bento Teixeira, com sua obra, eu não vou exagerar não, com sua obra Prosopopeia. Prosopopeia é a personificação, é transformar coisas não humanas através de características humanas, conferindo a essas coisas um caráter grandioso. Quando a gente fala, por exemplo, o vento falou alto, o vento gritou, eu estou dando características humanas a um ser que não é humano, o vento, tentando aproximar aquela coisa, aquele ser, o vento, da humanidade nossa. Então o barroco, com a prosopopeia, ele vem fazendo exatamente isso. É uma homenagem a um donatário da capitania de Pernambuco, um donatário que possuía o poderio sobre a capitania de Pernambuco, e é uma homenagem, é um texto laudatório, é um texto que dá ao outro qualidades e características que devam ser aplaudidas, que devam ser lembradas, que devam ser escritas e eternizadas. Então o Bento Teixeira, ele traz elementos, é meio que uma paródia dos Lusíadas. É uma cópia em homenagem, não é uma cópia no sentido de plágio, em hipótese alguma. É uma cópia como o Shakespeare faz isso. O Shakespeare pega elementos já existentes. O Ariano Suassuna, aqui no Brasil, também faz isso. Ele pega da cultura popular textos orais e insere dentro de um contexto absolutamente mágico. Aqui o Bento Teixeira, com a sua prosopopeia em 1601, ele abre as portas da literatura brasileira. Aqui eu tenho alguém que escreve sobre o Brasil, no Brasil, um texto escrito por um brasileiro, um texto escrito por alguém que fala a língua a partir do país. Não é mais uma língua tão importada. Claro que ainda temos Portugal como referência absoluta, português de Portugal como referência absoluta, mas já temos elementos
de outras línguas, de características peculiares que ocorreram aqui, de como a gente vai construindo, é o início da construção do português brasileiro. Então, Gregório de Matos, Botelho de Oliveira, Bento Teixeira. Botelho de Oliveira tem um texto belíssimo que chama Música do Parnaso. Importante que a gente veja, a gente vai ver aqui no curso. Mas quando o Gregório de Matos fala, por exemplo, triste Bahia, ó quão dissemelhante estais e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Eu vejo você como pobre e tu me vês como empenhado. Rico te vejo eu, já tu a mim abundante. Triste Bahia, ó quão dessemelhante. O Gregório, ele já vai... O Gregório é agressivo. O Gregório ataca. O Gregório não... É um tipo de defesa, ele se defende. O poeta barroco se defende. Se defende do mundo, se defende do novo, se defende de tudo. O Gregório tem uma postura mais agressiva. Ele é incisivo. Tanto no... Ele é exagerado, ele é barroco. Ninguém mais barroco e contraditório do que o Gregório de Matos, que vai do satírico ao lírico. A poesia lírica de Gregório de Matos, que não é tão conhecida, é bela, é muito doce e tocante. Assim como a poesia lírica do Castro Alves não é valorizada. Quando o Castro Alves não sabes, criança, estou louco de amores, o laço de fita, é uma poesia que a gente vai ver e lá no romantismo, é uma poesia que traduz uma pessoa meio que oposta a quem disse agora há pouco, Deus, ó Deus, onde estás, que não responde, em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Depois, não sabes, criança, estou louco de amores. Assim o Gregório era essa dualidade em pessoa. Muito mais que dualidade, pluralidade. Ele ia no satírico, ele ia no sexual, ele ia na postura política contra os desmandos dos políticos da época e, ao mesmo tempo, questionava a religião e a filosofia. Com belíssimos textos que a gente vai ver aqui no nosso curso, e tem já alguns textos publicados, em que o Gregório exacerba o conceptismo de forma tal que ele quase se iguala ao Padre Antônio Vieira no sentido da construção filosófica do texto. Ele é cuidadoso, ele tem uma preocupação com a verdade, com a lógica e com a matemática. A forma bela dos poemas de Gregório de Matos tem um limite, que é o limite do correto do que ele pode provar. Gregório escreve o que ele pode provar. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Isso é pura matemática, lógica, e eu posso provar. O sentimento lógico e racional do Gregório de Matos dá ao barroco uma característica de uma escola confusa, de uma escola rebuscada, mas também de uma escola estudiosa, de culta. Por isso, o cultismo e o conceptismo são bases do barroco brasileiro. E aí, o barroco vai até 1700, 1780, 1770, 1768 é o marco. Então a gente tem mais de um século falando de um contraste que existia no ser humano a partir de um advento único, de um advento incrível que acontece no mundo da produção de conhecimento, que é a criação da imprensa. Então a gente está falando de
saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e o mundo muda, não temos mais que apenas obedecer. Só que eu tenho condições de assumir esse livre-arbítrio. Eu posso assumir a responsabilidade sobre a minha própria vida, se eu vou, se eu não vou, mas também como eu vou passar o resto da minha eternidade. Então a gente vê que ainda existia um conflito entre a fé e a razão, entre a religião e a ciência. E é esse turbilhão que vai mover o poeta, o homem barroco, que vive em conflito existencial consigo mesmo, porque ele passa pela dúvida que reside no fato de a minha experiência física me diz o oposto da minha experiência intelectual. Quando eu digo isso é pecado, isso é ruim. Você pratica aquilo e o seu corpo diz isso é bom, isso é gostoso. Você fica com essas duas sensações opostas, ali, sabe, aqueles dois, o anjinho e o diabinho, falando isso é bom, isso não é pecado. É esse o homem barroco. Faço ou não faço, Deus ou diabo, céu ou terra, sabe, tem paraíso ou não tem paraíso. O homem barroco é um homem em conflito. Por isso, a antítese é a figura de linguagem clássica do barroco, porque ela traduz de uma forma muito rápida, através da palavra, através do conceito da palavra, aquilo que é e aquilo que não é, ou aquilo que é e aquilo que é seu oposto. O oposto é diferente do inverso. O oposto é uma negação. O oposto é uma antípoda daquilo que eu sinto. E isso me provoca uma dúvida existencial. Ok? E aí a gente chega em 1768 como um marco de divisão entre o barroco, o fim do barroco, e iniciamos o arcadismo, que vai de 1768 até 1810, 1808, algumas divergências. Sabe, a gente tem mais ou menos um período muito curto, de 1760, de metade do século XVIII e iniciozinho do século XIX. Então o arcadismo, que escola, eu acho que é uma das escolas menos estudadas. E para mim, particularmente, é uma escola meio que de transição, sabe? O barroco está naquela confusão, sabe? O que impele o homem, eu vou voltar um pouquinho para o barroco, o que impele o homem barroco é o desconhecido. Ele quer sair, ele quer construir, ele quer crescer, e a mudança no sentido do que é a riqueza, o que é o poder, que era a fisiocrata, a terra, o poder de quem tem aquilo, começa a mudar. E agora a gente tem um poder diferente, o poder da coisa, do material, do dinheiro, do ouro, das joias. Isso começa as especiarias, o açúcar, o café, o ouro brasileiro, os diamantes. A gente começa a ter uma mudança significativa. Que enquanto a ciência dizia, olha, a fé pode não ser tudo. A gente tem a fé, a ciência nunca negou a fé, nem a importância dela. Mas a ciência propõe alguma coisa que diz o homem pode começar a pensar. Isso vem do humanismo. A igreja diz não pode. A religião que até então mandava e desmandava se sente acuada e com medo. Isso é um fenômeno mundial, não apenas para a igreja católica. É a fé quem está sendo abalada pela razão do científico. Então,
Até aí a igreja podia combateu Martinho Lutero com a Contra-Reforma, combateu o pensamento livre, inclusive aqui no Brasil, o pensamento que já era instituído nos povos originários. Já tínhamos religião aqui, mas a imposição da religião católica era essencial para configurar o domínio sobre tanto aquela terra quanto aquela gente. Isso é a realidade. Só que chega um momento em que a religião enfrenta um novo desafio. E é ali no Barroco brasileiro, é ali no finzinho do Barroco brasileiro, quando a gente tem essa mudança do que é o poder. E os reis, os donatários, não estavam nem um pouco interessados em manter um sistema filosófico religioso que impedisse o lucro, que impedisse o progresso. Então a religião não estava mais agora brigando apenas com poetas e filósofos e pensadores, estava brigando diretamente com reis, com imperadores, com governadores, com donatários. Pessoas que estavam muito mais interessadas no dinheiro aqui na terra do que terreno no paraíso. E a gente sabe muito bem o que envolve uma produção de riquezas. Envolve antiética, envolve ética, envolve moralidade, envolve imoralidade, envolve muitos elementos contrários à prática da fé. E a gente tem aqui no Brasil, no arcadismo, um sentimento dos poetas de eu não sei com quem brigar. É muito para o literato do arcadismo. O arcadismo já é algo surreal aqui no país. O arcadismo se refere a uma Arcádia lusitana, se refere a um mundo ideal europeu bem antigo, onde havia o campo, o campesinato, as donzelas. Isso já não existia aqui no Brasil, pelo menos o campesinato. Essa ingenuidade, esse bucolismo, essa sensação telúrica e pura, já não existia mais em lugar nenhum desse mundo. Mas os poetas brasileiros, inclusive muitos foram chamados alguns deles eram inconfidentes, participaram das revoluções, mas muitos taxados de inoperantes politicamente, porque na poesia o mundo aqui está correndo solto, é o Portugal cobrando dinheiro, é o quinto sendo já ninguém queria pagar mais os impostos, as revoluções estavam acontecendo. Aqui no Brasil estava pegando fogo e os poetas escrevendo sobre os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve, papoula, ó rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. Olha, isso é de Marília de Disseu, do Tomás Antônio Gonzaga. É outro mundo, é outra realidade. O arcadismo é uma fuga. O arcadismo é uma tentativa de um poeta se libertar daquele mundo em que ele vivia, daquele mundo tenso, daquele mundo de briga, de confusão e de conquista. O que acontecia no Brasil aqui já era, isso é meu. Eu sou brasileiro. A sensação do nacionalismo começava, já tinha surgido, claro, desde o Barroco, mas começava a se intensificar de tal forma porque o ouro está indo embora, porque os diamantes estão indo embora. Então a gente está vivendo um momento em que o Brasil passa por um assalto e
ninguém podia falar abertamente. Então o que acontece na literatura Árcade, nos poemas Árcades, com Santa Rita Durão e Caramuru, uma obra linda, uma obra maravilhosa, Cláudio Manuel da Costa com suas obras poéticas, o que acontece é que nesse período de 1768 a 1808 é uma literatura de fuga. Eu saio daqui da cidade, as cidades já estavam se desenvolvendo aqui no Brasil, a urbanidade grande, crescente, fumaça, o que é do moderno da época, e os poetas no seu fugere urbem, fugir da cidade e ir para o campo. Ele não quer mais aquele conflito do homem barroco, não, ele não quer acessórios e adereços, ele inutilia truncatis, ele tira o inútil, aquilo que trunca o texto, e faz um texto mais limpo, mais leve, menos rebuscado, falando de campos, de pastorinhas, de rebanhos, com um pouco de cultura grega, ninfades, porque é na Arcádia, eles estão na Grécia, então você vai ver ninfas para todo lado, náiades, fadas, tudo mítico. É uma ilusão. O homem Árcade escreve na poesia dele aquilo que ele considera que deveria ser utopia. Então, esse momento, até 1836, o arcadismo ele é uma transição entre o barroco, o confuso, e o romantismo, que vem para botar para quebrar. O romantismo chega como chegará o nosso modernismo. Mas o romantismo, que inicia em 1836 e vai até 1881, também é um período curto. É um período curto, 50, 60 anos, mas absolutamente explosivo. Nunca produzimos tanta literatura até então. Nunca fomos de poemas, versos, a grandes textos, romances, novelas. Abria-se o mundo da literatura aqui no Brasil. E a gente já tem aí o que 300 anos de história em que o brasileirismo era muito mais forte. Agora tínhamos realmente uma literatura brasileira ainda importando elementos, a gente sempre está aqui 100 anos atrasados em relação à Europa. Porém, o romantismo, ele ultrapassa aquilo que ele recebe. Ele engole, ele vomita. É bem antropofágico também. O romantismo, ele passa por 3 fases. A primeira fase é indianista, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito da camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus. Você percebe que ainda tem uma linguagem simples do arcadismo, e ainda trago o elemento barroco da confusão do que eu vejo, ainda trago os elementos da terra, os elementos telúricos do Brasil, e crio o indianismo brasileiro, que fala da valorização sobre as nossas terras. A canção do exílio, do Gonçalves Dias, o Gonçalves de Magalhães, eles trazem o sentimento de brasilidade pela primeira vez. Quando a gente estiver estudando romantismo, a gente vai dar uma paradinha especial no indianismo, porque a gente tem coisas maravilhosas. E o romantismo é a primeira escola que é subdividida em escolas. Primeiro a indianista, depois o mal do século, uma escola louca, uma escola do soturno, Álvares de Azevedo e sua lira dos 20 anos,
a gente tem muita coisa, a dor é meio que uma visão doentia do mundo. Porque a gente está num mundo em que já deu tudo. A igreja já brigou pelo poder, os reis, os imperadores, os governadores assumiram tal poder, o povo passa fome, a escravidão vai começar a rolar solta aqui no Brasil, já veio, vai começar a rolar no sentido de ser dita, ser falada, ser questionada. O momento do romantismo é quando a gente começa a falar sobre a escravidão. A gente vai questionar, que é a terceira fase do romantismo. A geração condoreira, cujo expoente máximo Castro Alves vai dizer: chega, chega, chega. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Isso é muito significativo. Ela questiona: onde estás, Senhor Deus? Qual prometeu tu me amarraste um dia do deserto na rubra penedia, infinito galé. Por abutre me deste um sol candente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé. O cavalo estafado do beduíno, sob a vergasta tomba, ressupina e morre no areal. Minha garupa sangra, a dor poreja, quando o chicote do Simão dardeja, o teu abraço é eternal. Minhas irmãs são belas, são ditosas, dorme asa nas sombras voluptuosas dos haréns do sultão, ou no dorso dos brancos elefantes. Embala-se coberta de brilhantes nas plagas do Hindustão. Tem por tendo os cimos do Himalaia, o Ganges amoroso beija a praia coberta de corais. A brisa de Mysore o céu inflama, e ela dorme nos templos do deus Brahma, pagodes colossais. A Europa lá em suas festas, em suas orgias, gastando o nosso ouro e se servindo do tráfico de escravizados, sequestrados. E o Castro Alves vai colocar isso em praça pública. O Castro Alves vai barbarizar na poesia. O Castro Alves é tido como um dos maiores, se não o maior poeta da língua brasileira, considerado por muitos, porque Castro Alves apronta horrores. Castro Alves, ele morre muito cedo. Ele vivia pelos bares daqui da minha cidade de Salvador. Aqui a gente tem a Praça Castro Alves. A gente sabe o lugar exato onde ele botava o banquinho, subia e começava a falar, olhando para a Baía de Todos os Santos. Quem puder conhecer Salvador, você pode vir aqui na Praça Castro Alves e sentir o que era aquilo. O mar de um lado, ali logo embaixo, o porto onde os escravizados eram deixados, subterrâneos de cárceres, e o Castro Alves de lá gritando em suas orgíacas poesias noturnas. O romantismo brasileiro é uma afronta ao status quo. O romantismo brasileiro, com o mal do século, talvez seja a parte mais fúnebre do romantismo. Mas a gente tem lirismo, a gente tem a poesia política, a poesia libertária, o que é o condoreirismo, a gente tinha a brasilidade da geração indianista, a gente tinha as novelas românticas, a gente tem grandes textos no romantismo. O Machado de Assis inicia no romantismo. Então, quando você lê Helena, Yaya Garcia, textos românticos como o José de Alencar com Iracema, mas o Machado de Assis, ele vai fazer essa transição belíssima que ele faz
Quem puder ver você vê os últimos, Memorial de Aires, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Esaú Jacó, você vai ter uma transição do romântico, do Machado romântico, para o Machado realista, que é onde ele vai conseguir a fama que ele conseguiu e produziu as suas obras-primas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, para mim é a melhor obra dele, mas Quincas Borba, Dom Casmurro, talvez a obra mais conhecida dele. Então a gente tem o próprio Machado de Assis é um exemplo muito bom para você perceber essa transição do romantismo que vai até 1881, quando inicia o realismo, que vai até 1893. O realismo é um movimento rápido, instantâneo. São menos de meio século, mas um pouco antes, um pouco depois, a gente tem, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o marco, talvez não histórico, mas o marco mais significativo da literatura realista aqui no Brasil. E o realismo vai falar do quê? Chega de confusão, chega da confusão barroca, chega da fuga do arcadismo, chega desse conflito humano, de guerra, de ter que brigar por coisas que eu posso considerar boas ou não, como foi no romantismo. Vamos ver o que está acontecendo, vamos entender o mundo como ele realmente é, vamos analisar a realidade. E a gente tem ali o realismo, que traz o realismo na prosa, que traz Machado de Assis, reproduzindo a sociedade de forma muito realista, poética. A gente tem o naturalismo com Aloysio de Azevedo, Mulato, Cortiço, que vai focar no realismo mais cru, um realismo mais negativo, para o lado do submundo, que é o naturalismo. E teremos também, loucura sempre existe, o parnasianismo dentro do realismo. O realismo é uma outra escola literária que trabalha em 3 momentos. O realismo propriamente dito, o ultra-realismo, que é o naturalismo, e o parnasianismo, que é esse realismo temporal, porque acontece na mesma época, só que na poesia. O Olavo Bilac é o exemplo mais contratado de versificação, que marca o parnasianismo brasileiro, né? O parnasianismo brasileiro, que seria o hino nacional brasileiro, que foi escrito de forma parnasiana, é um texto parnasiano. Então a gente tem até aí no realismo um conjunto de escolas que descrevem um conjunto histórico. Quando a gente chega no parnasianismo e é porque o parnasianismo diz assim, não sou romântico. É um rompimento com a poesia romântica. Talvez a grande característica do parnasianismo dentro do realismo seja o antirromantismo. Não, aquela liberdade do romantismo, aquela que o poeta realista, o escritor realista, ele traz a imagem muito clara do que é. Lá no romantismo, ele tem um delírio. Apesar de no romantismo ser muita liberdade e muita desejo por alguma coisa, são efusivos, como a gente vai estudar no romantismo, eles fogem de regras e padrões clássicos. O romantismo, ele foge das prisões. O parnasianismo que diz, não, precisamos manter os padrões clássicos, precisamos voltar às redondilhas, aos textos apurados,
as formas complexas de se produzir poesia. Então a gente vai ter no parnasianismo um choque, uma aversão à liberdade, especialmente à liberdade formal do realismo. Então no próximo encontro a gente vai falar um pouco mais das outras escolas, a gente vai falar um pouco mais sobre Olavo Bilac e a gente continua com o simbolismo até o pós-modernismo, ok? Eu sou Ed Borges e estou com vocês aqui no curso de literatura do site Curso Intelecto.